Olá, amigos, nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos com paz em seus corações. Estamos iniciando mais um vídeo, dando sequência à nossa proposta de periodicamente estar aqui gravando um vídeo curto, de no máximo 30 minutos, falando sobre a doutrina espírita, falando sobre o Evangelho de Jesus e as ligações entre o Evangelho e o Espiritismo, né? Porque nós, espíritas, sabemos que a doutrina espírita é a materialização do Consolador prometido por Jesus. Então, nós vamos hoje comentar um pouco sobre essa ligação, né? E queremos, num ponto particular, porque a doutrina espírita tem muitas bases, muitos fundamentos, né? Tem diversos postulados, e um deles é a reencarnação, a multiplicidade das existências. E nós vamos buscar a fundamentação para esse postulado no próprio Cristo, no seu Evangelho, haja vista que a proposta do Consolador, a proposta da doutrina espírita, é reviver o Evangelho, resgatar, claro, ensinar, como ele diz lá, ensinar todas as coisas. Na sua promessa, ele vai dizer, né, de que o Consolador ficará eternamente convosco e vos ensinará todas as coisas, veja só. E recordará tudo o que vos tenho dito. Isso é muito, muito significativo, porque ensinar todas as coisas, isso demanda, sim, um compromisso com a verdade significativo, relevante. Por que precisava vir o Consolador para ensinar todas as coisas? Porque o processo de progresso material, o progresso de interesses materiais, envolveram as ideias de Jesus de tal forma que elas ficaram, de certa forma, anuviadas, ficaram assim nebulosas, porque a proposta de Jesus nunca foi tratar da prosperidade material. Ele abençoou a matéria, ele abençoou os bens materiais, mas a proposta dele é que nós vivamos na matéria sem nos deixar prender pela matéria. Ou seja, buscarmos uma liberdade, uma autonomia tal de não permitir que as seduções da matéria possam nos atingir. Porque são grandes, as seduções são gigantescas. Por que elas têm essa facilidade? Porque as propostas materiais, elas procuram nos seduzir atingindo os nossos sentidos, atingindo os nossos olhos, a nossa visão, né? Mostrando assim as belezas materiais, mas através de insinuações sedutoras. Atinge a nossa audição, né? Com palavras tais que também envolvem esse lado mais sexual, mais pegajoso da matéria, né? Atinge, enfim, o nosso olfato, não é? O nosso paladar, o tato. Esses 5 sentidos que nós temos aqui no nosso plano para nos comunicar, e nos comunicamos através desses sentidos, eles são importantíssimos, são de uma utilidade inquestionável, né? Para os nossos valores aqui materiais, mas precisamos entender que esses sentidos
esses sensores que nós temos para identificar a matéria, identificar o momento do relacionamento, esses sensores são meios, eles não são fins, né? Eles estão à disposição ou dispostos no nosso organismo para propiciar o registro das sensações, das ondas, sejam elas auditivas, visuais, tácteis, olfativas, né? Do paladar, da gustação, enfim, para que nós possamos, ao receber essas ondas, ao identificar ao sentir essas sensações, podermos ter o discernimento de interpretá-las. E aí nós vamos chamar essa interpretação de percepção. A percepção, então, ela é a interpretação da sensação, né? E, na verdade, as questões espirituais, elas demandam um sexto sentido, um sétimo sentido. Então, nós precisamos trabalhar esses sentidos que nós temos à disposição, esses 5, para poder nos situar no meio. Mas não podemos permitir que eles tenham domínio sobre as nossas escolhas. Nós precisamos saber interpretar as circunstâncias que medeiam aqui os nossos relacionamentos. E é bom lembrar que Jesus deixou um roteiro para isso, né? Para que com esse roteiro que Jesus nos deixou, nós possamos trabalhar nos utilizando desses 5 sentidos e ir desenvolvendo alguma coisa a mais. Porque, olha só, vamos lá, esses 5 sentidos, eles nos ajudam a identificar as coisas. Só que as coisas que nós vemos através dos sentidos, elas têm alguma coisa além daquilo que se nos apresenta. Então, nós temos que buscar o sentido da intuição para poder interpretar de uma forma ontológica o ser que se encontra atrás daquela coisa. Eu gosto sempre de usar exemplos bem fáceis, né, de entender, que é, por exemplo, eu olho uma pedra, eu olho uma planta, né? Eu olho um riacho, eu estou vendo coisas. Mas essas coisas, elas têm por detrás delas, nas suas intimidades, elas têm consciências. Princípios inteligentes que estão iniciando suas jornadas na estrada evolutiva da vida. Então, com a doutrina espírita, nós vamos entendendo a importância de nós extrapolarmos a própria matéria. Não estamos falando de desmerecer a matéria, ao contrário. Nós precisamos aprender a valorizar e respeitar o processo material, só que entender que isso não é nosso. A questão de propriedade aqui é uma ilusão. Ninguém é dono de nada, nem do corpo, porque isso tudo pertence à vida e a vida pertence a Deus. Deus é o grande comandante disso tudo. Só que ele, com a sua justiça, com as suas leis sábias, soberanas, imutáveis, eternas, permitem que nós usufruamos desse universo de coisas que se nos apresentam. Das pedras, dos vegetais, dos animais, dos corpos que nos servem
de veículo para a consciência, porque nós, assim como a pedra tem uma consciência por detrás dela, nós não temos consciência, nós somos essa consciência. Nós temos um corpo, temos um corpo astral, que nós chamamos de perispírito, mas nós somos a consciência imortal. Quando, por ocasião da morte, esse corpo descer à sepultura, nós vamos continuar existindo, porque nós somos imortais. Essa consciência que foi criada à imagem e semelhança de Deus, não foi o corpo. Não. Deus, ao nos criar, em termos espirituais, nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos espíritos. E como diz o apóstolo João, Deus também é espírito. Só que, claro que nós fazemos uma distinção entre nós e Deus. Nós somos criados. Deus é incriado. Essa palavra espírito para Deus não serve muito, mas só para distinguir, né, como nós podemos ir gradativamente nos identificando com Deus, embora nunca chegarmos a nos igualar. Isso é evidente, né? É evidente. Mas nós fomos criados por esse Pai amoroso, amorável, amantíssimo e bom, simples e ignorante, mas com uma marca muito importante que Deus nos deixou, que é a chamada perfectibilidade, que é a possibilidade que nós temos de evoluir. Só que é uma possibilidade que não depende do nosso querer. Do nosso querer vai depender agilizar, estimular, né, essa caminhada evolutiva. Mas há uma determinação divina para que nós sejamos um dia espíritos puros. Jesus vai dizer num certo momento, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ele está colocando esse caminho da lei de evolução, que nós estamos situados nesse caminho. Então não adianta espernear quem não quiser aceitar, isso é uma questão de escolha de cada um. Mas a lei de evolução é uma lei divina, e contra a lei divina ninguém pode fazer nada. E ainda bem que não pode, porque senão teríamos pessoas que iriam se rebelar e querer modificar esse processo. Mas isso significa que nós precisamos, então, olhar para os nossos hábitos, vícios, defeitos, para ir, de certa forma, transformando esse comportamento num comportamento regido pelo bem, né? Pela paz, pela luz, para entendermos que nós estamos nesse caminho evolutivo, mas os nossos irmãos também. O que precisamos é aprender a respeitar o estágio evolutivo em que cada um se encontra, né? Então, aquele que hoje ainda está no crime, na visão de Jesus, Jesus não vê ele como criminoso, vê ele como um futuro espírito puro. É que nós estamos como que viciados a olhar o erro dos outros, né? A não observar o lado luminoso que todos nós temos, né? Então nós defendemos também a ideia de que em todo Caim há uma ponta de Abel, que a gente sabe que esses dois representam o bem e o mal, né? Lá do Velho Testamento, Abel e Caim. Mas que essa expressão que eu acabei de usar, todo Caim tem uma ponta de Abel, quer dizer que toda pessoa, por mais mal que esteja praticando, que a gente não olhe esse mal, procure ver nele a ponta de Abel, que a gente tem certeza que existe. Porque nós já estamos humanizados faz muito tempo. Nós passamos por aquela esteira da evolução, né, pelos diversos reinos, mas já alcançamos a humanidade, o reino nominal, faz muito tempo, todos nós humanos.
Isso significa que nós já temos muitos valores conquistados, mas muitas vezes, seduzidos pela matéria, deixamos de lado os valores morais já adquiridos e passamos a nos, digamos assim, adentrar nesse espinheiro, nesse labirinto da matéria, porque ela, como eu disse, ela nos seduz, ela nos traz prazeres imediatos, e isso é que muitas vezes nos leva a nos permitir que a sedução ocorra, né? Então, queremos também com isso lembrar que, embora os prazeres materiais sejam imediatos, precisamos lembrar que os prazeres espirituais, morais, também são imediatos. Como assim, Luiz? Não é só depois que desencarnar? Não, claro que não. A cada momento que você fala o bem, que você faz o bem, que você pensa o bem, você já começa a usufruir daquela serenidade, daquela paz interior. Seja envolvido por alegrias celestes, né? Eu gosto sempre de lembrar aquela passagem do filho pródigo, quando ele volta para casa, que o pai dá uma festa para ele. E o filho que estava no campo, quando volta, pergunta para os empregados: o que está acontecendo ali? Vocês sabem por que ele faz essa pergunta? Porque ele não sabia o que era uma festa divina. Ele não conhecia as alegrias, ele vivia com o pai sem conhecê-lo. Então nós também precisamos começar a nos identificar com as alegrias celestes. E isso começa a acontecer conosco na medida em que nós pensamos o bem, falamos o bem e fazemos o bem. E nós vamos passar a sentir o bem, porque ele nos faz muito bem, vamos dizer assim, né? Então, quando é que isso acontece? Quando você tolera o teu irmão, né? Quando a gente tolera o nosso irmão, quando a gente compreende o nosso irmão, quando a gente perdoa, se for preciso perdoar, vamos perdoar. Porque enquanto precisamos perdoar, significa que nós ainda somos muito melindrosos. O melindre é uma coisa muito triste, porque ele torna uma suscetibilidade muito grande, aumenta essa suscetibilidade que faz com que nós, por qualquer coisinha, nos machuquemos. Ficamos ofendidos, magoados, ressentidos. Isso é muito triste. Mas o remédio é perdoar, porque na medida que eu perdoo, aquela mágoa vai se dissolvendo em mim. Só que eu tenho que cuidar com esse meu melindre, porque daqui a pouco eu vou ser ofendido de novo. Pronto, daqui a pouco tenho que novamente perdoar. Então, qual é a grande proposta? É fazer com que o Evangelho de Jesus, dentro de nós, modifique esse melindre. Essa suscetibilidade precisa ser modificada, transformada em compaixão, que é uma sensibilidade a favor do outro, né? A suscetibilidade é contra você, contra nós. E a sensibilidade da compaixão é a favor do outro, mas que vai trazer para nós essas alegrias celestes. Vamos sentir felizes em poder fazer o bem, falar o bem, pensar o bem. E ao fazer o bem, que a gente faça com amor, porque não é fazer por fazer. Eu estou cumprindo um dever. Ótimo, parabéns para quem já faz isso. Mas não dá para parar por aí. Porque o cumprimento de um dever passa a ser um protocolo. Você faz aquilo porque está escrito que deve ser feito. Mas não é isso. Nós precisamos sentir a necessidade de auxiliar o nosso próximo. É uma coisa muito, muito fantástica, sabe? Muito legal, que nos felicita o coração. Porque nós passamos a conversar, a falar, a viver com o coração. Isso quer dizer o quê? Os nossos sentimentos vão ficando cada vez mais
mais aperfeiçoados, né? Mais sublimados, onde não haverá mais lugar para o rancor, para a mágoa, sabe, para o desamor. É evidente que nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo de algumas pessoas, né? Para aquela pessoa, nós vamos fazer a diferença. É possível que nós possamos ajudar a mudar o mundo. Não temos como mudar o mundo todo, mas podemos ajudar a mudar o mundo de uma, duas ou três pessoas ou mais. Porque na medida que vamos trabalhando, Jesus vai ampliando o nosso campo de ação. Nós vamos vendo outras pessoas que também precisam de nós, porque às vezes a gente só vê aquela pessoa. Ótimo, já estamos vendo aquela pessoa. Mas daqui a pouco Jesus vai mostrando que o campo é muito grande. Como ele disse mesmo, né? A seara é grande e os trabalhadores são tão poucos. Em outro momento ele vai dizer: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Queridos irmãos e irmãs, vamos pensar nessa frase. Quem é que nos escolhe? Será que é Jesus? Será que é Maria de Nazaré? Será que é Bezerra de Menezes? Não, esses são assim, intermediários de Deus que estão a mandar o chamado para nós. Mas o escolhido, quem escolhe, somos nós. Nós escolhemos o quê? Nós escolhemos a fazer o bem. Porque o convite que vem, o chamado que vem, é para fazer o bem. E fazer o bem muitas vezes não precisa de dinheiro, não precisa nada. É você compreender o teu próximo. O teu próximo que te agrediu, o teu próximo que te insultou, o teu próximo que se atravessou no trânsito, fazendo com que você tenha que esperar um pouquinho. São convites para a paciência, convites para a solidariedade, convites para a serenidade, porque nós, de forma serena, o que vai acontecer? Nós vamos tendo condições de serenamente, pacificamente, né, harmonicamente, pensar numa ação, uma ação cristã. Porque o que nós mais fazemos é reação, é reagir. Vocês sabem por quê? Porque a reação está pronta. A forma de nós reagir já com brabeza, com cólera, com irritação, tudo está pronto já. Mas a resposta pacífica, que é a ação, essa precisa ser preparada. E nós queremos alertar para um ponto muito importante. O mesmo comportamento que eu tenho agora com A ou B, na próxima circunstância, na próxima situação, embora pareça ser a mesma, não é a mesma. Então eu vou ter que melhorar aqueles recursos que eu já comecei a fazer. Isso quer dizer o quê? Que em cada situação eu tenho que ter meios apropriados àquele momento, àquela necessidade, àquela demanda que está surgindo diante de mim. Percebam como nós precisamos estar concentrados em Jesus, né? Para que essa renovação possa acontecer a cada situação. Eu vou ter paciência com o fulano, Só que vamos entender que o nível de paciência vai ter que ser diferente para cada uma das pessoas. Às vezes, para um basta um pouquinho de paciência. Para outros, precisa muita paciência. E ainda assim, se nós não tivermos a tolerância, não chegaremos a compreender. É importante que entendamos que esse caminho da tolerância e da compreensão precisa andar juntos. Eu jamais poderei compreender se antes eu não for tolerante. A tolerância é uma espécie de antessala da compreensão. Então, se eu já for fazer uma escolha, tomar um caminho, uma decisão,
com espírito de tolerância, eu já estou me habilitando ali na frente a compreender. Agora, o inverso não dá. Compreender para depois ser tolerante. Então, nós temos que trabalhar isso. E isso, quem nos ajuda é Jesus, através do seu Evangelho, né? Isso é importante. Mas nós iniciamos e queríamos falar da reencarnação, né? Baseada em Jesus. E nós lembramos daquele encontro lá de Jesus com Nicodemos, né? Aquele doutor da lei que procurou Jesus à noite e que já reconhece que Jesus veio como um mestre, como um doutor para ensinar. Isso quase ninguém reconhece, porque a maioria critica Nicodemos por ter ido à noite. Ele tinha os motivos dele, né? Mas vamos entender a chegada, os motivos que levaram ele lá. Ele foi lá para aprender. Ele sabia que Jesus veio como um mestre para nos ensinar. E é lá que Jesus vai dizer que é preciso, que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E depois ele vai dizer que ninguém poderá entrar no reino dos céus se não renascer da água e do Espírito. Então vejam, nessas duas posições, nós vemos Jesus falando da reencarnação. E também falando do processo de evolução, né, nosso, mostrando de que a questão de ver o reino dos céus é um momento evolutivo e as questões de entrar no reino dos céus é outro momento. Que primeiro nós aprendemos a ver, para depois aprender a entrar dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Mas nós começamos a olhar para fora, valorizar e ver nisso tudo a presença de Deus, né? A ação divina para conosco, para com o nosso planeta. E com isso nós vamos gradativamente verificando no Evangelho de Jesus os postulados que precisam entrar no nosso coração. Mas ainda nós queríamos tocar rapidamente, deixa eu ver como é que está o tempo aqui, 27, tá. Nós queríamos tocar rapidamente sobre a questão do esquecimento do passado, porque muita gente diz assim, mas espera aí, Luiz, se eu tivesse já existido em outras encarnações, eu me lembraria, por que eu não me lembro? Então, nós vemos, irmãos e irmãs, que o esquecimento do passado é uma bênção de Deus para conosco. Porque imagina nós, como Jesus vai dizer, haverá inimigos do próprio homem na própria casa. Claro que é assim. Inimigos não de agora, adversários não de agora, mas de outras encarnações. Mas com o esquecimento do passado, nós não sabemos quem é quem, graças a Deus que nós não sabemos. E nós aprenderemos a amar o nosso filho, a nossa esposa, o nosso pai, né? O nosso esposo, o nosso vizinho, o nosso patrão, o nosso subalterno, porque as adversidades virão e com a superação, né, daqueles obstáculos, daqueles óbices, nós estaremos desenvolvendo o amor dentro de nós, né? De formas que, então, o esquecimento passa a ser uma bênção, né? E existem outros processos, outras explicações técnicas, né? Por exemplo, a questão das vibrações, das memórias, né? O que são memórias, né? Como é que elas se dão? São registros vibratórios. Então, lá na outra encarnação, nós vibrávamos numa frequência. E o cérebro daquela encarnação, né, que registrou aquilo ali, nós hoje temos um cérebro, quando nascemos aqui no corpo físico, nosso cérebro está como se fosse uma folha em branco. Aí vão dizer, mas espera aí, vocês espíritas não falam de que o perispírito tem tudo registrado? Falamos e confirmamos, com certeza. Só que aí vem a questão da vibração. Lá no perispírito, vamos dar um número aqui.
Vamos dizer que esteja lá a frequência em 100 mil vibrações por segundo, o que está registrado lá. E hoje nós estamos vibrando aqui a 20 mil vibrações por segundo. Não tem como sintonizar, é por falta de sintonia. É como uma emissora de rádio. Se você não tiver ali o número da sua frequência, né, nós não poderemos entrar em sintonia com aquela emissora. Senão só pegamos o chiado, né? Só aquele, né, porque o dial está fora de sintonia. Então, irmãos, eu estou vendo aqui que o nosso horário está vencendo, porque a nossa proposta é fazer vídeos de 30 minutos. Então, nós queremos agradecer a todos os que irão entrar em contato com essa mensagem e dizer para os irmãos que nós temos um canal aqui no YouTube, é esse canal, né, que está com o meu nome, Luiz Miller. É só sintonizar ali que vão encontrar, além desta, muitas outras palestras que temos ali, todas curtas, assim, dessa de mais ou menos 30 minutos, para não cansar os irmãos e desenvolver a vontade de pegar outro, né? É o chamado quero mais, né? Muito obrigado a todos. Rogo a Jesus bênçãos e paz para todos os corações e que nós possamos continuar sempre interessados na busca da nossa libertação espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado.